Leitura do livro de Juízes, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, marca da Bev Books. Juízes, capítulo 9. E Abimeleque, o filho de Jerubaal, foi a Siquém até os irmãos da sua mãe, e conversou com eles e com toda a família da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, rogo-vos, aos ouvidos de todos os homens de Siquém. O que é melhor para vós, que todos os filhos de Jerubaal, que são 70 pessoas, reinem sobre vós, ou que reine um sobre vós? Lembrai também que eu sou vosso osso e vossa carne. E os irmãos da sua mãe falaram todas estas suas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: Ele é nosso irmão. E eles lhe deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou pessoas vãs e levianas que o seguiram. E ele foi até a casa de seu pai em Ofra e matou aos seus irmãos, os filhos de Jerubaal, sendo 70 pessoas sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, foi deixado, pois ele se escondeu. E todos os homens de Siquém se reuniram, e toda a casa de Milo, e foram e fizeram de Abimeleque rei, junto à planície da coluna que estava em Siquém. E quando contataram Jotão, ele foi e se pôs de pé no cume do monte Gerizim, e ergueu a sua voz e gritou e lhes disse: Atentai-me, vós homens de Siquém, para que Deus possa atentar a vós. As árvores foram certa vez ungir um rei sobre elas, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse a elas: Deveria eu deixar a minha gordura com a qual por mim honra a Deus e aos homens, para ser promovida acima das árvores? E as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse a elas: Deveria eu abandonar a minha doçura e o meu bom fruto para ser promovida acima das árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. E a videira lhes disse: Deveria eu deixar o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Então disseram todas as árvores ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: Se verdadeiramente ungires-me rei sobre vós, então vinde e ponde a vossa confiança na minha sombra. E se não, que o fogo saia da silveira e devore os cedros do Líbano. Agora, portanto, se agistes verdadeiramente e sinceramente ao constituírem Abimeleque rei, e se tratares bem a Jerubaal e a sua casa, e lhes fizeste segundo o merecimento das suas mãos, pois o meu pai lutou por vós, e longe arriscou a sua vida, e vos livrou da mão de Midian. E vós vos levantaste contra a casa de meu pai neste dia, e assassinastes os seus filhos, 70 pessoas, sobre uma pedra, e fizestes de Abimeleque, o filho da sua serva, rei sobre os homens de Siquém, porque ele é vosso irmão. Se vós então tratastes verdadeiramente e sinceramente para com Jerubaal e a sua casa neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque, e deixa-o também regozijar-se em vós. Mas se não, que o fogo saia de Abimeleque e devore os homens de Siquém e a casa de Milo, e que o fogo saia dos homens de Siquém e da casa de Milo e devore Abimeleque. E Jotão correu para longe e fugiu, e foi até Beer, e lá habitou por temer Abimeleque seu irmão. Quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, Deus então enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente. Para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubaal pudesse vir, e o seu sangue fosse colocado sobre o irmão deles, Abimeleque, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que o ajudaram na matança dos seus irmãos. E os homens de Siquém colocaram à sua espera
no cume dos montes, homens deitados, e eles roubaram todos os que passavam por eles naquele caminho, e isto foi dito a Abimeleque. E Gaal, filho de Ebede, veio com os seus irmãos e atravessou para Siquém. E os homens de Siquém depositaram nele a sua confiança. E eles saíram para os campos e colheram os seus vinhedos, e pisotearam as uvas e se alegraram, e entraram na casa do seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, o filho de Eber, disse: Quem é Abimeleque e quem é Siquém para que nós o sirvamos? Não é ele o filho de Jerubaal? E Zebul, o seu oficial? Serve aos homens de Amor, o pai de Siquém. Afinal, por que nós deveríamos servi-lo? E quisera Deus este povo estivesse debaixo da minha mão. Eu então removeria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: Aumenta o teu exército e sai. E quando Zebul, o regente da cidade, ouviu as palavras de Gaal, o filho de Ebede, sua ira se acendeu. E ele enviou mensageiros até Abimeleque secretamente, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e os seus irmãos vieram até Siquém. E eis que eles fortificaram a cidade contra ti. Agora, portanto, levanta-te à noite, tu e o povo que está contigo, e deitai-vos em espera no campo. E será que pela manhã, tão logo o sol se levante, tu te levantarás cedo e te posicionarás sobre a cidade, e eis que quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, poderás fazer a eles como achares ocasião. E Abimeleque se levantou, e todo o povo que estava com ele à noite, e eles lançaram-se em espera contra Siquém em 4 companhias. E Gaal, o filho de Ebede, saiu e se pôs de pé na estrada do portão da cidade. E Abimeleque e o povo que estava com ele se levantaram na posição deitada, em espera. E quando Gaal viu o povo, disse a Zebul: Eis que descem pessoas do cume dos montes. E Zebul lhe disse: Tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. E Gaal falou novamente e disse: Vê, de lá descem pessoas pelo meio da terra, e uma outra companhia vem chegando pela planície de Meonenim. Então disse-lhe Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual disseste: Quem é Abimeleque para que devamos servi-lo? Não é este o povo que tu desprezaste? Sai, rogo-te agora, e luta contra eles. E Gaal saiu diante dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu de diante dele, e muitos foram derrubados e feridos até a entrada do portão. E Abimeleque habitou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. E sucedeu que, pela manhã, o povo saiu para o campo, e Abimeleque foi informado. E ele tomou o povo e o dividiu em 3 companhias, e deitaram em espera no campo, e observou, e eis que o povo havia saído da cidade, e ele se levantou contra eles e os feriu. E Abimeleque e a companhia que estava com ele precipitou-se para a frente e se pôs de pé na entrada do portão da cidade, e as 2 outras companhias avançaram sobre todo o povo que estava nos campos e os matou. E Abimeleque lutou contra a cidade durante aquele dia inteiro, e ele tomou a cidade e matou o povo que nela estava, e demoliu a cidade e a semeou com sal. E quando todos os homens da torre de Siquém ouviram aquilo, eles entraram em um porão da casa do deus Berite. E foi dito a Abimeleque que todos os homens da torre de Siquém estavam reunidos. E Abimeleque subiu o monte Salmão, ele e todo o povo que estava com ele. E Abimeleque pegou um machado na sua mão e cortou um galho das árvores, e o pegou, e o colocou sobre o seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos e fazei tal como fiz. E de modo semelhante, todo o povo, cada qual, cortou o seu galho e seguiu Abimeleque, e os colocaram no porão, e atearam fogo sobre eles no porão.
de modo que todos os homens da torre de Siquém também morreram, cerca de 1.000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e acampou contra Tebes e a tomou. Havia, porém, uma torre forte dentro da cidade, e para lá fugiram todos os homens e mulheres e todos os da cidade, e a trancaram para eles, e os fizeram subir até o topo da torre. E Abimeleque veio até a torre e lutou contra ela, e investiu fortemente contra a porta da torre para incendiá-la com fogo. E uma certa mulher atirou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque, e o seu crânio se quebrou. Então ele chamou apressadamente o seu moço, o escudeiro, e lhe disse: Desembainha a tua espada e me mata, para que os homens não o digam. Uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, partiram, cada qual para o seu lugar. Assim Deus retribuiu a impiedade de Abimeleque, a qual ele fez ao seu pai ao matar os seus 70 irmãos, e todo o mal dos homens de Siquém Deus retribuiu sobre as suas cabeças, e sobre eles veio a maldição de Jotão, o filho de Jerubaal. Você já se inscreveu no canal? Juízes capítulo 10. E depois de Abimeleque levantou-se Tola, filho de Puá, e filho de Dodô, um homem de Issacar, para defender Israel, e ele habitou em Samir, no monte Efraim. E ele julgou Israel por 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele levantou-se Jair, um gileadita, e julgou Israel por 22 anos. E ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos potros, e tinham 30 cidades que são chamadas Avote Jair até este dia, as quais estão na terra de Gileade. E Jair morreu e foi sepultado em Camom. E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal diante dos olhos do Senhor, e serviram Baalim e Astarote, e os deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus, e abandonaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu às mãos dos filisteus e às mãos dos filhos de Amon. E naquele ano eles atormentaram e oprimiram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Além disso, os filhos de Amon atravessaram o Jordão para lutar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou sobremaneira aflito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque abandonamos o nosso Deus e também servimos a Baalim. E o Senhor disse aos filhos de Israel: Não vos libertei dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus? Os sidônios e os amalequitas e os maonitas também vos oprimiram. E vós clamastes a mim, e eu vos libertei da sua mão. Contudo, vós me abandonastes e servistes a outros deuses, pelo que eu não mais vos libertarei. Ide clamai aos deuses que vós escolhestes, que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. E os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faz conosco o que te parecer bom, porém nos liberta, rogamos-te neste dia. E eles puseram de lado os deuses estranhos que tinham entre eles e serviram ao Senhor, e a sua alma ficou consternada com a desgraça de Israel. Então os filhos de Amon se reuniram e acamparam em Gileade. E os filhos de Israel se ajuntaram todos e acamparam em Mispá. E o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Que homem é aquele que começará a lutar contra os filhos de Amon? Ele será o cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Juízes capítulo 11.
Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos, e os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté, e lhe disseram: Tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerras contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi. E eles disseram a Jefté: Vem e sê o nosso capitão para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Não me odiarás e não me expulsarás da casa do meu pai? E por que agora vindes a mim, agora quando estás em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: Por isso, voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: O Senhor seja testemunha para nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e o capitão sobre eles. E Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. E Jefté enviou mensageiros até o rei dos filhos de Amon, dizendo: O que tu tens para fazer comigo, que viestes contra mim para lutar na minha terra? E o rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: Como Israel tomou a minha terra quando subiu do Egito, desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão, agora, portanto, restitui aquelas terras novamente de modo pacífico. E Jefté enviou mensageiros novamente aos reis dos filhos de Amon. E lhe disse: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Mas quando Israel subiu do Egito e caminhou através do deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-me, rogo-te, passar através da tua terra. Mas o rei de Edom não quis dar ouvidos. E, de modo semelhante, eles enviaram ao rei de Moabe, mas ele não quis consentir, e Israel permaneceu em Cádiz. Depois eles seguiram através do deserto e circundaram a terra de Edom e a terra de Moabe, e vieram pelo lado leste da terra de Moabe, e acamparam no outro lado de Arnon, mas não entraram no limite de Moabe, pois Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros até Seom, rei dos amorreus, o rei de Esbom. E Israel lhe disse: Deixa-nos passar, rogamo-te, através da sua terra para o meu lugar. Porém Seom não confiou que Israel passasse através do seu termo. Mas Seom reuniu todo o seu povo e acampou em Jaza e lutou contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo na mão de Israel, e eles os feriram. Assim Israel possuiu toda a terra dos amorreus, os habitantes daquela região. E eles possuíam todos os termos dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então o Senhor Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo Israel, e deverias tu possuí-lo? Não possuirás aquilo que o teu Deus Quemós dá-te para possuirdes? Portanto, todos aqueles que diante de nós o Senhor nosso Deus expulsar, nós os possuiremos. E agora és tu melhor do que Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe? Será que ele já pelejou contra Israel e já lutou contra eles, enquanto Israel habitou em Esbom e suas cidades, e em Aroer e as suas aldeias,
e em todas as cidades que estão ao longo dos termos de Arnon, 300 anos? Portanto, por que vós não as recuperastes durante aquele tempo? Por isso eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal ao guerrear contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue neste dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, o rei dos filhos de Amon não atendeu para as palavras de Jefté, que ele lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e atravessou Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Assim Jefté atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele os feriu desde Aroer até chegarem a Minite, 20 cidades, e até a planície dos vinhedos, com um massacre muito grande. Assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. E Jefté veio a Mispá, até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças. E ela era sua única filha. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que, quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai, filha minha, tu me colocaste muito para baixo, e tu és uma daquelas que me aflige, pois abri a minha boca para o Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse a ele: Meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca, tanto mais que o Senhor fez vingança por ti contra os teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse ao seu pai: Que isto seja feito a mim. Deixa-me a sós por 2 meses, para que eu possa subir e descer os montes, e lamentar pela minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: Vai. E ele a despediu por 2 meses, e ela foi com as suas companheiras, e lamentou pela sua virgindade sobre os montes. E sucedeu que, ao final de 2 meses, ela retornou ao seu pai, que fez com ela segundo o seu voto que havia feito. E ela não conheceu homem algum. E tornou-se um costume em Israel que as filhas de Israel saíssem anualmente para lamentar a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias por ano. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Juízes capítulo 12. E os filhos de Efraim se reuniram e seguiram em direção norte e disseram a Jefté: Por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com o fogo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon, e quando eu vos chamei, vós não me livrastes das mãos deles. E quando vi que não me livraste, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos e atravessei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão. Pelo que então viestes até mim neste dia para lutardes contra mim. Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque diziam: Vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão antes dos efraimitas. E assim foi que, quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam: Deixa-me atravessar, os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E se ele dissesse: Não, disseram-lhe então: Diz agora Shibolete. E ele disse: Sibolete. Pois ele não conseguia formular uma pronúncia correta. Então eles o tomaram e o mataram nas passagens do Jordão. E caíram ali, naquela hora dos efraimitas, 42.000.
E Jefté julgou Israel por 6 anos. Então morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. E depois dele, Ibzã de Belém julgou Israel. E ele tinha 30 filhos e 30 filhas, as quais ele enviou para o exterior, e trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos. E ele julgou Israel por 7 anos. Então morreu em Ibzã e foi sepultado em Belém. E depois dele Elon, um zebulonita, julgou Israel, e julgou Israel por 10 anos. E Elon, o zebulonita, morreu e foi sepultado em Aijalon, na região de Zebulon. E depois dele Abdom, o filho de Iléu, o piratonita, julgou Israel. E ele tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos potros, e julgou Israel por 8 anos. E Abdom, o filho de Iléu, o piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Completamos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. Você sabia que ao acordar, você já pode ouvir a nossa leitura bíblica? Diariamente, às 4 horas da manhã, a leitura é postada. Desta forma, assim que acordar, você pode fazer a sua leitura bíblica. Quer saber o planejamento da leitura do dia? Faz o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Aproveite para incentivar outras pessoas a fazerem a leitura e a conhecerem a palavra de Deus. Antes de eu me despedir, vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, que também nos ajuda a levar a palavra de Deus a outras pessoas. E lembre-se, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.